Eu começaria o trabalho desta hora agradecendo a Jesus estarmos aqui e rogar-lhe a compreensão para as nossas pobres palavras, porque serão sempre pobres as nossas palavras quando nos referimos a Jesus, mas que elas vêm do nosso coração. Pedir a Ti, Jesus, permitas que nossos mentores espirituais aqui presentes nos amparem, nos envolvam, nos inspirem e que possa estar brilhando a Tua luz sobre todos nós. Quem dizes Tu que eu sou? Claro que não é esta a questão que Jesus nos colocou e que nós já iremos ver a passagem evangélica. Jesus coloca aos apóstolos duas questões, mas colocando aos apóstolos é como se hoje colocasse a nós. E daí o título que dei a esta reflexão. Jesus deixou-nos muitas orientações, colocou-nos também algumas questões e esta é uma que podemos fazer a nós mesmos. Então nós, depois de fazer uma ligeira introdução, pegaremos na passagem evangélica e nas questões que Jesus colocou, porque nós sabemos que para responder a alguma coisa nós precisamos de saber, não é assim? Também sabemos que tudo tem uma razão de ser. Jesus diz que Pedro, quando lhe responde, não foi a carne nem o sangue, foi o Pai que o inspirou. Então, nós também um pouco temos que ter essa noção, ao falarmos ou ao pensarmos de Jesus, temos que ir buscar a nossa condição de espíritos imortais que Ele governa, que Ele rege. E algumas coisas nós já podemos saber e, no fundo, em conclusão, nós sabemos que sempre falaremos daquilo que sabemos consoante a capacidade que temos para o fazer. A personalidade de Jesus foi tão inverosímil, tão incomum na época em que viveu, continuando ainda hoje a ser tão estranhamente inalcançável a compreensão das suas palavras e dos seus feitos, mas ao mesmo tempo tão simultaneamente próxima a sua presença e tão extraordinária a sua influência na psicosfera da Terra, que ainda hoje, passados mais de 2 milénios após as suas pegadas neste mundo, as criaturas continuam a questionar-se sobre quem Ele é. Muitas continuam a questionar-se sobre a verdade da sua existência, havendo quem nega que existiu, ou mesmo há ainda quem nem se questione sobre isso. Nós sabemos que a diversidade de pensamentos, a diversidade de compreensão e de aceitação é uma coisa que nos caracteriza em todos os aspectos da nossa vida. Somos diferentes no nosso estádio. E também em relação a Jesus e ao conhecimento que temos dele, assim somos. Mas temos nas nossas sociedades um fator que atenua estas diferenças, quer de nascimento, quer de desenvolvimento das criaturas, que é a educação, é a escola. Estes dois vetores da nossa vida promovem a igualdade de acesso e de oportunidades, trabalhando para a existência de uma humanidade mais conhecedora, mais consciente e mais capacitada para a melhoria da vida, considerando a vida integralmente. Mas no assunto da vida de Jesus entre nós, do ser que Ele foi e do legado que Ele deixou na Terra e para a humanidade, deixou para todo o sempre, há algo que insistentemente aflora a minha razão, fazendo-me compreender o tamanho da minha ignorância,
não o da minha sabedoria, sobre aquele a quem muitos de nós chamamos mestre, fazendo-me pensar que, ao contrário de outras individualidades que deixaram a sua marca inesquecível na Terra e que nós estudamos ao longo da nossa vida escolar, a vida de Jesus, deste ser único, porque não houve outro, que dividiu a contagem do tempo no planeta, houve antes dele e depois dele. Um ser que nasceu pobre e humilde, num ponto remoto do mundo conhecido de então. Um ser que marcou os tempos com a sua amorosidade que nós não sabemos ainda narrar, nós não sabemos atingir, com uma sabedoria que para nós ainda é inacessível, não sabemos descrever. Um ser que nas suas próprias palavras disse ser manso e humilde de coração e que venceu o mundo sendo assim. A vida deste ser que viveu entre nós não é estudada na escola, onde estudamos aqueles que nos precederam, onde estudamos a herança que nos deixaram, para com isso podermos continuar a transformar a vida, no sentido de a melhorarmos para todos e em todo o aspecto. Na maior parte dos nossos lares, que é a primeira escola de todos os seres, a vida de Jesus e o seu legado não são falados, como são de muitos outros seres que viveram no mundo, distinguindo-se nas diferentes áreas da vida humana. São os artistas, são os atores, são os futebolistas, são os corredores de Fórmula 1, são os aventureiros, são todos esses que nós falamos. No caso de Jesus, na esmagadora maioria das famílias cristãs, não estabelecemos uma relação afetiva, consciencial e efetiva com o Mestre, trazendo os seus exemplos para a nossa vida. Entregamos, por norma, essa tarefa às escolas religiosas e, equivocadamente, confinamos a nossa relação com Jesus, com os seus preceitos para a vida, porque Ele nos legou muitos, à igreja que frequentamos e às suas orientações, aos seus rituais e aos seus cerimoniais. E essa é a nossa relação. E eu direi, e diremos com certeza, mais vale isso do que nada, é verdade. Mas nós evidenciamos assim o nosso estádio muito atrasado, um estado atrasado na nossa evolução, na nossa civilização, do nosso desenvolvimento integral, enquanto seres humanos, enquanto espíritos imortais. Seres que nos entendemos em contínua transformação, portanto em aperfeiçoamento incessante. Nós ignoramos, de facto, ainda a essência deste ser, que é Jesus, e a essência da sua mensagem. Para muitos, Jesus não é uma personagem considerada com existência real ou com real importância para a humanidade, para fazer parte dos planos de estudos formais dos seres que vivem na Terra. E nós sabemos que para conhecer algo ou alguém, nós temos de querer ir em busca, esforçarmos-nos e darmos-nos tempo para que o conhecimento se cimente em nós e possa influenciar o nosso viver. Pois para isso serve aquilo que aprendemos. Todos nós vamos aprendendo e vamos transformando a nossa vida. Então, para conhecer Jesus igualmente, nós temos de querer, ter vontade, dedicar esforço a aprender e a pôr em prática as suas lições, a perceber como viveram e como vivem ainda hoje os seus fiéis seguidores, dar tempo ao tempo para que ele cresça e nós diminuamos, tal como dizia João no seu Evangelho. Jesus tem que crescer em nós, ou como disse Paulo, para um dia ser ele a viver em nós. Então, no nosso lar, em família, na nossa escola religiosa, na nossa escola formal, na escola da vida, só aprendendo, sabendo mais sobre a vida de Jesus, sobre a sua mensagem, sobre os seus exemplos e trazendo-o
para o nosso sentir, para o nosso pensar, para o nosso agir, fazendo-nos seus verdadeiros amigos, porque nós sabemos que Ele é nosso amigo, nosso irmão, nosso governador, nossa luz. Nós sabemos que Ele é, mas o que é que somos nós para Ele? Só assim é que nós podemos responder à questão que Ele nos coloca, como colocou aos discípulos de outrora. Quem dizeis vós que eu sou? No fundo, quem dizes tu que eu sou? Então, na passagem evangélica, Jesus coloca duas questões aos discípulos sobre isto. E esta passagem aparece no Evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus. Eu trouxe a de Mateus porque me parece que é aquela que está mais completa. E diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Em Mateus 16, 13 a 17. Então, esta primeira questão: quem dizem os homens que eu sou? E Jesus distinguiu aqueles que o ouviam esporadicamente e o seguiam, os homens, de uma forma geral, daqueles que eram os seus companheiros próximos, que o viam e o ouviam todos os dias, que testemunhavam os seus atos. Porque o conhecimento que quem vê alguém de vez em quando, ou quem vê todos os dias, não podia ser o mesmo, não é assim? Para os discípulos, ele não pergunta diretamente a cada um, fez a pergunta geral. Mas nós sabemos que Jesus perguntou a eles, a cada um deles, como pergunta a cada um de nós. E o que é que vemos? Dos 12, só um respondeu. 12 partilhavam os seus dias. 12 sentiam as emanações deste ser que era Jesus, que é Jesus. Mas só Simão Pedro respondeu de uma forma que transcendia as situações da vida física, da materialidade. Só Simão percebeu para além do corpo. Ele percebeu, com certeza, a posição elevada de Jesus. E Jesus, por isso, lhe disse: bem-aventurado és tu, porque não fora a carne e o sangue, não fora a sua condição humana, mas a inspiração divina. Essa capacidade que Pedro teve para receber essa inspiração. E hoje, quem dizem os homens que Jesus é? Aos cristãos que estão integrados nas diferentes escolas religiosas e doutrinárias, que se regem pelos ensinamentos de Jesus. Para esses, aqueles que tentamos seguir Jesus, porque nós aqui estamos, nesta escola que nos ajuda a orientar, que nos ajuda a compreender e a trazer para a nossa vida Jesus, nós somos os que o seguimos ou queremos seguir. E Jesus é, ou devia ser para nós, tudo aquilo que Ele nos disse que era. Ele disse-nos que tinha sido enviado por Deus. Ele ensinou-nos a chamar a Deus Pai, para que nós tivéssemos uma ideia melhor de quem somos nós. Ele disse que era a nossa salvação, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o bom pastor. Ele disse que era a luz do mundo, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida, entre outras coisas. Há uns que dizem que Jesus é um mito, uma criação lendária que não existiu realmente. Há aqueles que desdenham, os que não querem saber, os que nunca ouviram falar dele. Mas há aqueles que procuram ter da existência de Jesus uma fonte fidedigna,
aos que tentam provar que Jesus existiu e vão em busca dos vestígios históricos, resgatando para aqueles que vêm a seguir a sua passagem pela crosta terrestre. E há referências históricas e, assim, brevemente, deixo aqui algumas para que nós possamos compreender também, e espero que no final possamos compreender o porquê desta reflexão. Na atualidade de hoje, praticamente todos os académicos que estudam a Antiguidade concordam que Jesus existiu e encaram alguns factos da vida de Jesus como factos históricos. Os historiadores deixam claro que o personagem que estudam não é o Jesus da religião, é o Jesus, o homem chamado Jesus que viveu na Galileia há mais de 2000 anos. Os historiadores não buscam o ser divino. E nesse aspecto eles funcionam como São Tomé, precisam de ver para crer, não é assim? Porque os historiadores não acreditam nas provas, ou não acreditam cegamente, sem ter provas daquilo que afirmam. E nós pensamos em Jesus e percebemos, a vida de Jesus deveria ter passado totalmente despercebida do ponto de vista histórico, porque Jesus não foi um rei, não foi um nobre, não foi um grande comandante, não deixou nenhuma façanha militar. Também não deixou grandes monumentos de pedra, porque a construção de Jesus, como ele mesmo disse, era a construção do reino de Deus. E a construção do reino de Deus, disse Jesus às portas do templo de Jerusalém, é obra divina no coração dos homens. Essa é a grande construção de Jesus. De facto, ele, do ponto de vista da história, passaria despercebido. Mas Cristo teve algo de diferente de todos os personagens que passaram pela história. Teve muitos discípulos que depois da sua ressurreição deram testemunho corajosamente, pregando pelos locais desconhecidos e conhecidos da época e pagando com a sua própria vida este trabalho. Então, hoje, os estudiosos encaram os 27 livros do Novo Testamento com livros de fiabilidade histórica, porque eles sabem, e nós podemos compreender, que aqueles homens foram capazes de se sacrificar pela verdade, mas com certeza nenhum se sacrificaria por algo que fosse mentira. E 3 dos evangelistas, portanto 12 dos apóstolos, eles deram a vida por Jesus. Então, os 27 livros, ainda com cartas escritas por autores da época, eles são escritos por quem foi testemunha, ou quem foi contemporâneo, ou quem viveu com contemporâneos de Jesus. Porque as cartas de Paulo, apesar de estarem situadas nos anos 60, elas também, Paulo ainda conhece Maria e conhece João e conhece Simão Pedro, portanto, conhece muitos daqueles que estiveram com Jesus. Então, quem estuda entende que estes escritos têm detalhes geográficos e históricos coincidentes e são critérios fiáveis, porque as testemunhas teriam que ser sinceras e bem informadas, porque elas não omitem nos evangelhos, inclusivamente, não omitem, nós sabemos, os seus próprios erros. Não omitem as admoestações de Jesus, as chamadas de atenção. E todos nos lembramos de algumas. Em Lucas, corações sem inteligência, lentos para crer. Não registrei aqui, mas todos temos nos nossos ouvidos, e já ouvimos aqui esta semana, raça de víboras, até quanto vos suportarei? Se os testemunhos quisessem só inventar algo de bom e de lendário, eles não punham estas admoestações. Então, como
quem analisa os vestígios percebe que é difícil duvidar da sinceridade das pessoas que assim falam. A prova mais contundente de que Jesus existiu é o facto de milhares de cristãos do primeiro século, incluindo os apóstolos, efetivamente aceitarem entregar as suas vidas como mártires em nome de Jesus. Que interesse teriam eles em mentir? Para enganar quem e conseguir o quê? Como poderiam pessoas tão diferentes umas das outras inventar um ser que dizia e fazia coisas tão fora do comum para a sua época? Não tinham capacidade imaginativa para criar este ser. Então, os primeiros testemunhos históricos que os historiadores levam em consideração são os padres chamados apostólicos, que ainda são contemporâneos de Jesus e que aprenderam com os apóstolos. E eles deixam cartas. Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna. Uma geração seguinte que herda este conhecimento e que são conhecidos como os padres da Igreja: Eusébio de Cesareia, Irineu de Lyon, Orígenes, Tertuliano. Estes não tiveram dúvida que Jesus viveu e marcou o tempo e a história. Relatos apócrifos que os historiadores têm mais dificuldade em lidar, eles nunca colocam em dúvida a existência de Jesus. Outros escritos não cristãos também mencionam Jesus, nomeadamente todos os escritos dos judeus. Não há dúvidas sobre aquilo que se passou, sobre os textos evangélicos. O Talmud, que reúne as tradições do judaísmo, fala de Jesus em vários lugares, dizendo dele e dos seus discípulos que faziam milagres mediante a magia. Nunca dizem que Jesus ou os seus discípulos não existiram. O Talmud babilónico refere a crucificação de Cristo na festa da Páscoa. Nós já ouvimos aqui falar de alguns, nomeadamente deste, o historiador judeu convertido a cidadão romano, Flávio Josefo. Ele fala de Jesus dizendo: Jesus, hábil em fazer prodígios, foi condenado à cruz. O filósofo platónico Celso, um judeu romano, também faz um discurso onde ataca fortemente o cristianismo e diz o seguinte: vocês consideram como Deus um personagem que acabou uma vida mediante uma morte miserável, referindo-se a Jesus. Mas entre os romanos também há testemunhos da vida de Jesus. Plínio, o jovem, governador romano. O historiador Tácito, que fala da morte de Jesus, autorizada por Pilatos, e no qual os académicos baseiam muito os seus estudos. Ainda Suetónio, que cita os cristãos na vida dos 12 Césares e diz que Cláudio expulsou os judeus de Roma, que causavam permanentes problemas devido a um tal Crestus, Cristo. Ainda um escritor satírico grego, Luciano de Samosata, diz que Cristo é honrado na Palestina, pois foi crucificado depois de introduzir um novo culto entre os homens. É o primeiro legislador dos cristãos, o sofista crucificado. Ainda o pagão Talos, um historiador cronista contemporâneo de Cristo, fala do eclipse ocorrido no momento da crucificação de Cristo. E um dos raros documentos históricos do século I, que está no British Museum, que é uma carta de um Mara Bar Serapion, que é sírio, e que escreve para o seu filho, pedindo-lhe que busque os caminhos da sabedoria. E cita Sócrates e Pitágoras, e a seguir Cristos, dizendo: que vantagem tiveram os judeus executando o seu rei sábio? Seu reino foi destruído pouco depois. Então, o sírio confirma indiretamente que Jesus era reconhecido como um homem sábio e virtuoso, considerado
por muitos como rei de Israel. E eu busquei estas informações, estes registros históricos da vida de Jesus, numa fundação católica chamada Aleteia. Então é preciso que nós saibamos para responder. Quem quer responder em consciência sobre alguma coisa deve buscar informação sobre o assunto em questão, deve saber minimamente do que fala e sempre o fará, nós sabemos, de acordo com a nossa capacidade intelectual, emocional, moral e espiritual. Podemos e devemos questionar-nos, sim, por que razão a vida e as palavras de Jesus não são ainda refletidas devidamente nos nossos lares e estudadas nas nossas escolas? Os locais onde se desenvolvem todas as nossas potencialidades, as intelectuais, as emocionais, as sociais, as criativas, preparando a todos nós para a vida. Há um autor que investigou muito a vida de Jesus, a vida e a mente de Jesus, como outras personalidades que viveram entre nós e que marcaram a vida da Terra. Faz um estudo de caráter científico e ele, que era ateu, que era um psiquiatra e psicoterapeuta ateu, encontra um Jesus, encontra um homem como um ser muito à frente do seu tempo, um ser que não foi compreendido na sua época e continua a não sê-lo hoje. E diz de Jesus que ele já dominava o que as modernas ciências humanas hoje começam a adentrar no que diz respeito ao psiquismo humano e à felicidade. Então, este investigador, também ele se questiona porque que esta personalidade que dividiu a contagem do tempo não é estudada por nós nas escolas, onde o feito de outros homens e mulheres, que muitas vezes têm uma passagem que nós sabemos que é depois ultrapassada pelos que vêm a seguir naquilo que dizem e fazem, são recordados e estudados por nós. Ele afirma que esta lacuna no ensino, e eu trago a ele precisamente por vermos que outros e por muitos caminhos o Pai toca o coração dos seus filhos. E Jesus, que nos vela e nos rege, está para todos nós e cuida daqueles que de alguma forma não ouvem falar dele noutro contexto. Então, Augusto Cury, é dele que falamos, ele diz que esta lacuna no ensino, na formação dos seres em desenvolvimento, esta falta de conhecimento que nós todos temos da vida de Jesus e dos ensinamentos que ele deixou, é responsável pelo grande atraso que ainda observamos na humanidade e em muitos aspectos da nossa vida. Ele, e agora cito, que escreve que esta individualidade que marcou a história da Terra como ninguém antes ou depois dele, Jesus, foi apoderado indevidamente pela religião e foi excluído de uma forma inadmissível por parte da ciência. Nós sabemos que muitos estudos académicos vão buscar a vida de homens e mulheres que passaram na Terra, vão citar as coisas que descobrem, mas no mundo científico e escolar não é apropriado e nem seria compreendido ou aceite usar palavras e feitos de Jesus, fazer citações das suas ideias e teorias, validando teorias científicas. Então, ele pergunta-se, sendo Jesus um ser que viveu na Terra e que é conhecido por aquilo que disse e fez, como é que nós hoje, com que direito, nos dias de hoje, nós o excluímos dos nossos estudos? Nós não o trazemos para a nossa vida do dia-a-dia, nem na escola, nem em casa, nem na escola. E ele coloca estas questões. Por que é que as universidades se omitiram de estudar as ferramentas do homem mais complexo da história?
Que preconceito mordaz é que nos controla e as controla? A recusa de estudar Jesus asfixiou a evolução da humanidade? Ele faz estas perguntas no livro O Homem Mais Feliz da História. E acrescenta: todo o mundo comemora o nascimento de Jesus, mas as suas ideias não podem entrar no meio educativo. É quase impossível falar sobre o seu intelecto em qualquer universidade ou escola secundária sem que se pensasse tratar-se de um discurso religioso. Mas nós falamos de Sócrates, Pitágoras, Platão, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Sartre ou qualquer outro pensador, ainda que intelectualmente débil. Sem qualquer constrangimento, é mesmo obrigatório que os estudemos, mas falar de Jesus é um problema. A Inquisição académica é terrível. São palavras dele, não são minhas. Então, refere ainda, estudamos Sócrates, que nunca escreveu um livro. Jesus também não, nós o sabemos. Platão e Aristóteles, que não têm nenhuma biografia pormenorizada. Mas ignoramos Jesus, que tem pelo menos 4 biografias aceites mundialmente, dizendo que é difícil estudar o passado de alguém que viveu há 2000 anos. Mas nós sabemos que outros o viveram também. Então o erro não é apenas das escolas, mas sobretudo das próprias religiões, que acham herético estudar a inteligência de Jesus, estudar a mensagem de Jesus. Mas quem são religiosos? Não são seres humanos também falíveis? Então, Jesus não é propriedade da religião. Jesus esteve na terra para todos, para tocar a todos. Todos temos necessidade de o conhecer, de aprender com ele e de pôr em prática os seus ensinamentos. E ainda tinha na mente estas questões de Augusto Cury quando, e não há coincidências por certo, vi um filme cujo título é Deus Não Está Morto. E é um filme centrado precisamente numa escola. Uma professora que, ao responder à questão de uma aluna, que a aluna põe-lhe uma questão sobre Jesus e, por isso, ela elucidou a aluna. E esta elucidação de Jesus, sobre Jesus, mereceu à professora um processo disciplinar. Como ela se recusou a pedir desculpa por ter falado de Jesus, ela era professora de História, foi o caso levado à Justiça e, apesar de ter toda a escola e os pais contra ela, os seus alunos estavam a favor dela porque eles tinham presenciado o que se tinha passado. Então, a defesa desta professora, que vai ganhar este processo, só o ganhou porque diz que a professora de História tem tanto direito a falar de Gandhi e de Luther King, porque era sobre eles que elas estavam a falar, como de Jesus. Porque a aluna questionou: professora, mas Gandhi então está-se a basear nas palavras de Cristo? E ela disse sim, pois, e citou Mateus. E nesta defesa que é feita à professora, uma das testemunhas de defesa, um estudioso, diz que há 29 referências históricas sobre a vida de Jesus. Eu, há pouco, só consegui trazer 17, creio, mas o advogado de defesa, ou na defesa, citam 29 referências históricas. Então, o filme traz este questionamento sobre a intolerância religiosa, sobre nós ainda acharmos que é descrédito ou entendermos menosprezar aqueles que falam da sua fé e o fazem raciocinadamente. Temos ou não o direito de falar de quem reconhecidamente viveu na Terra e marcou para todo o sempre a vida da humanidade terrestre? Eu diria que não temos o direito, temos o dever, dada a importância de Jesus para nós. A vida de Jesus deve ser conhecida por todos os que habitam a Terra, tal como é conhecida a de outros homens e mulheres.
estas poderão ser questões que ficam a bailar nas consciências de quem leu este livro ou viu este filme. A mim ficou-me gravado o relato que a professora fez ao advogado de defesa, explicando-lhe como encontrar a Jesus na sua vida e se tornar uma pessoa com fé. Algo que ela demonstrou sempre ao longo deste desenvolvimento. Num momento particularmente difícil, e por norma, nós muitas vezes encontramos Jesus, eu pelo menos encontrei-o com uma outra luz em um momento particularmente difícil, passeando ela sozinha e meditando sobre a vida, deu por si em frente a um templo e na parede do templo baloiçava uma placa e ela foi atraída para a placa e lá estava escrito: "Quem dizes tu que eu sou?" E ela sentiu um profundo choque, sentiu-se tocada e percebeu que desconhecia completamente como responder. E como sentiu isso, foi descobrir, estudou, refletiu e encontrou um enquadramento para a sua vida. Então, ela não poderia, de facto, ficar calada naquele momento em que foi interrogada. Por que será que nós ainda estamos neste estado de falta de compreensão e dureza de coração no que diz respeito a Jesus e à sua missão na Terra, à sua vida entre nós? Jesus responde-nos. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: "Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos." Ainda estamos muito eivados de orgulho, de vaidade, de ignorância, de interesse pessoal, de cegueira espiritual. Ainda há muita dureza no nosso coração e há muita pobreza no nosso entendimento. Também Jesus, quando os discípulos lhe perguntaram: "Por que lhes falas por parábolas?" Porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam e eu os curo. Talvez tenha sido necessário todos estes séculos para conseguirmos refletir, em verdade, por que serão hostilizados alguns seres? Por que é que incomodarão tanto os seus contemporâneos de tal forma que são mortos, silenciados, banidos, esquecidos, até serem reencontrados e recuperados para o conhecimento mais amplo e isento, por norma pelas sociedades vindouras mais lúcidas e sensíveis, mais evoluídas? Nós sabemos que há uma cultura intelectual e há uma sabedoria moral, um entendimento espiritual, e que a intelectual precede as outras, mas vai conduzir a estas. Tal como acontece na vida material, todas as coisas têm o seu tempo, tudo tem a sua hora adequada, tudo exige as condições apropriadas para acontecer, tudo está subordinado a ciclos, a leis e à ordem que tudo preside. Uma vez que nós, todos nós, estamos integrados na grande orquestra sideral, na grandiosa sinfonia divina. Deus não nos colocaria perante situações que não fôssemos capazes de realizar ou de entender. Deus sabe que nós precisamos saber e vai tratando que nós saibamos à medida do nosso entendimento. Muitas vezes nós demoramos a crer e então o Pai ajuda-nos a despertar da nossa indolência através das situações da vida. Quantas vezes nós temos que ser integrados num grupo, o grupo dos sofredores, para compreendermos, aceitarmos e nos recuperarmos? Portanto, tudo tem uma razão de ser. Um momento vai dar origem a outro. O progresso intelectual e o progresso moral, diz o Livro dos Espíritos, não caminham juntos. Mas um vai dar
ocasião a que o outro se processe. O maior obstáculo ao nosso progresso é o orgulho e o egoísmo. E diz o nosso codificador, também no Livro dos Espíritos, para percebermos que as verdades, elas estão sempre sobressaindo. A cura poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível, só pela educação. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências. Poder-se-á endireitá-los da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Então, tudo está sempre ao nosso dispor, mas é preciso aprender a ver, a ouvir, a sentir, a pensar, a compreender, para podermos ir buscar e usufruir, transformando a nossa condição. Se o sublime arquiteto da Terra, o amoroso governador do planeta, o mestre dos mestres, o médico das almas, nos ajudou incessantemente a percorrer o caminho do desenvolvimento, porque é Ele que nos está a ajudar. Se Ele nos ajudou a erguer as instituições que promovem esse desenvolvimento, se Ele nos ajudou a fazer progredir a civilização humana em todos os aspectos e ainda estamos aqui, tal como sabemos que estamos, tão longe da prática dos seus ensinamentos, tão longe de o entendermos na sua real grandeza de amor, de bondade e de sabedoria, é porque ainda não sabemos, em verdade, quem Ele é, não o conhecemos. Ele disse em João: vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Mas também em João: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, para amar alguém é preciso abrir o coração ao encontro, à convivência, ao conhecimento, à aceitação, ao respeito, a ser fiel e confiante, ser presente em todas as situações. Para amar Jesus não é diferente, mas como Ele já não está fisicamente entre nós, temos de ir ao seu encontro, para o conhecer e na convivência com os seus ensinamentos e exemplos, aceitá-lo no nosso coração, ser-lhe fiel, seguir-lhe os passos, confiar no seu amor incondicional. Todos os que sabemos que o seguiram e o seguem fielmente tiveram um dia um encontro profundo com Jesus. Tiveram a sua estrada de Damasco. Tiveram de iniciar um novo caminho para se curar da cegueira e da ignorância que os limitavam. Tiveram de responder dentro de si mesmos a esta questão que hoje é recordada. Tiveram de entender com a sua razão e compreender com o seu coração. Tiveram que entender a vida de forma maior e converter-se para Jesus os curar. Então, nós sabemos quando a necessidade se encontra com a vontade, quando o esforço da busca se encontra com a verdade, quando o pensamento se ilumina e o coração se pacifica, nós começamos a compreender a importância de Jesus na nossa vida. E desejamos fazer o que Ele nos recomendou, sempre um pouco mais e um pouco melhor, devagar, mas sempre, como diz o Espírito Benfeitor Emmanuel. E isso pode acontecer-nos num grupo de pertença, pode até acontecer um dia, numa classe da escola. Só Jesus o sabe. Mas, por certo, todos entendemos que é um encontro íntimo, individual e intransferível de cada alma, a sua entrega a outra alma. Precisamos então crescer, amadurecer, aprender para podermos compreender o encontro com Jesus, aceitar o seu jugo suave e o seu fardo leve e iniciar um novo caminho como fez Paulo de Tarso, por escolha de nós mesmos, por vontade e esforço próprios. Encontrar Jesus, sentir a sua luz em nós e segui-lo,
aprendendo a conhecê-lo, amando-o, sendo-lhe fiel, demanda o despertar da nossa alma, do nosso espírito, mobilizar essa força que transcende o corpo, tal como Pedro, está para além da materialidade da nossa existência, para nos entendermos espíritos imortais em evolução, compreendermos a vida de Jesus e a sua mensagem, a sua importância para todos nós. Questionemo-nos nós também, como conhecemos Jesus, como o amamos e cumprimos os mandamentos que nos ensinou, como respondemos a esta pergunta que ele fez, que ele faz a cada um de nós. Jesus disse-nos quem era, o que veio fazer e o que sentia por nós. Depois dele, os seus apóstolos e seguidores também nos disseram: possamos ir em busca dele verdadeiramente, para que saibamos quem ele é e o possamos amar, sendo-lhe fiéis para chegarmos ao Pai, aos altiplanos do amor e da paz. Emmanuel disse-nos: comecemos oferecendo a ele 5 minutos de pensamento e atividade. E em breve espaço, o nosso espírito se achará convertido em altar vivo da sua infinita vontade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. E terminando, lembrando que são muitas as orientações, as mensagens extraordinárias dos nossos mentores espirituais, constantes na codificação espírita, mas que precisamos de ir em busca do Evangelho. Lembremos que Jesus nos disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. E deixo-vos com este texto. Desde que a terra surgiu no firmamento, é a tua luz que brilha, varando a imensidão, guiando cada passo do nosso crescimento, fortalecendo a esperança em cada coração. Tua luz que brilha, sempre firme e terna, de constante e pura, suave e natural, ampara e alenta, sustenta fraterna o espírito que somos, de vida imortal. Brilha tua luz, apontando a jornada a quem busca a verdade de sua natureza. Brilhe qual farol seguro e salvador. Tua vida, Jesus, é a fonte de luz ateada guiando os viajores com celeste nobreza ao encontro marcado no caminho do amor. Agradeço pela vossa atenção, agradeço a Jesus estar connosco, guiando os nossos caminhos, as nossas vidas. Agradeço aos queridos mentores que nos acolhem com tanto amor, tanto carinho e tanta paciência.